A paz do Senhor Jesus, para você que nos acompanha aí no nosso canal, irmão e irmã, em Cristo Jesus, que bom poder estar com você. Queria saudar aqui alguns irmãos, né? Irmã Aparecida Lira, que está sempre nos acompanhando, a minha irmã Neuza, que Deus abençoe a vida das irmãs, né? E outros irmãos que têm sempre deixado seu comentário, irmã Patrícia Subtil, alguns irmãos abençoados que estão sempre no nosso canal, né? Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, talvez eu possa cometer equívocos, né? Esquecer, mas tem sempre aquele irmão que está sempre comentando, aqueles que estão compartilhando também as nossas mensagens. Deus abençoe os irmãos da Igreja Batista, né, do Otto Marins, do qual eu sou pastor nos dias de hoje, né? Todos os irmãos da IEBOM, Deus abençoe. Você que não é da IEBOM, que é de outras igrejas, mas que mesmo assim tem nos acompanhado, né? Aqui nós não estamos falando de denominação, de igreja, estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus é universal. Amém, querido? A palavra de Deus, ela corta de um lado e do outro, a espada de dois gumes. Estamos falando sobre vencendo as tentações que nos impedem de dar frutos, de frutificar. Estamos no 5º dia falando sobre isso aqui. Você quer ser uma árvore frutífera? Então você tem que entender que você precisa ver, né, ter uma visão daquilo que tem impedido você de dar frutos nesse dia. Porque Deus não chamou você para ser uma árvore para fazer sombra para ninguém. Você é uma árvore para dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos de qualidade. Amém? Desde já eu convido você que é membro do canal a compartilhar das nossas mensagens. Deixe seu like. E você que ainda não é membro, se inscreva. Será muito bem recebido. E vamos orar. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando. Estamos no nosso devocional diário. Que a tua palavra fale a cada coração no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a palavra de Deus. Eu queria destacar aqui uma das tentações, e eu falo disso porque é uma realidade nos dias de hoje, né? Na nossa vida cotidiana. Nós vamos ser testados, a nossa fidelidade e lealdade em meio às provações. É no meio das provações que nós vamos ser tentados a murmurar, nós vamos ser tentados a desistir, a olhar para trás. E eu quero destacar um homem chamado Jó, porque a palavra de Deus diz que Satanás estava observando a terra e viu ali Jó. E Deus falou: tá vendo, Jó? Observaste meu servo Jó, um homem sincero, um homem íntegro, coração que se desvia do mal. E Satanás falou: você está enganado, né? Deus nunca se engana. Deus, quando escolhe os seus, Deus não se enganou quando te escolheu, quando Deus te chamou lá de onde você estava, lá daquele buraco. Deus, quando te chamou, quando te pegou pelas tuas mãos, Deus sabia o que estava fazendo. Satanás, ele olhou para Jó e disse assim: ele só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Começa a tocar na vida dele para ver se ele não vai negar o Senhor, não vai blasfemar do Senhor. E Deus aceitou o desafio: vai lá. Mas ele vai continuar sendo leal, ele vai continuar sendo fiel. E assim Jó foi. Mesmo diante das dificuldades, ele permaneceu firme na presença de Deus. É muito fácil adorar quando tudo está dando certo. É muito fácil, sabe, cantar, né, louvores a Deus quando está tudo fluindo bem. Trabalhar para Deus quando tudo está dando certo é fácil. E quando vem as dificuldades, quando vem os momentos de luta, de tribulação, tem muita gente que serve a Deus quando está tudo dando certo, mas quando vem o vento, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, como que é o seu comportamento diante de Deus? Você permanece leal, você permanece fiel à palavra? E tem muita gente, sabe, infelizmente, quando vem os dias de dificuldade, não quero saber mais de Deus. Deus não me ouve. Como se Deus tivesse que nos ouvir todas as vezes. Como se Deus fosse obrigado a atender todos os nossos pedidos e todas as nossas orações. Não, querido, não é bem assim. Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu creio sim que Deus, ele ouve as orações, mas Deus, ele tem 3 respostas. Sim, não, espere um pouco mais. Então nós precisamos nos ater a essa palavra. Jó, ele foi um cara paciente no meio das tribulações, no meio das lutas, das dificuldades. Ele foi perseverante. Ele não abriu guarda para que o inimigo entrasse.
né? Inclusive ali ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, ele perdeu sua saúde. Jó estava coçando as suas chagas com um caco de telha, e nem assim Jó murmurou contra Deus. Ele permaneceu firme. Mesmo os amigos de Jó indo ali incomodar Jó, Jó se soltar assim porque está passando, fez alguma coisa. Porque o crente não pode passar provação. O crente, quando passa provação, muita gente diz assim, porque está em pecado. Irmão, cuidado para você não fazer um julgamento precipitado de uma situação que o teu irmão está passando. Cuidado. Os amigos de Jó não estavam entendendo a luta que ele estava passando, o vento que passou na vida de Jó. Mas Jó estava sendo ali testado por Deus, estava sendo provado. E Satanás ele quis entrar no meio por quê? Porque Satanás ele queria tentar Jó a blasfemar. Aí que entra a tentação. Então, no meio das provações, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a gente vai ser tentado a murmurar. E quando você murmura, você prolonga a sua luta. Quando você murmura, você prolonga o seu deserto. Então, boca fechada. Fala para Deus o que está te incomodando. A palavra do Senhor vai dizer em Jó 1, 10, 11. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1, 8. Porventura não me cercaste de sebe a ele, de bens, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Jó 1, 10, 11. Olha o desafio de Satanás. Satanás ele queria desafiar a Deus. Jó 42. Depois de Jó ter passado tudo aquilo, sabe o que Jó teve? Foi experiências. A provação é para nos trazer experiência. Um peso de glória que nós vamos adquirindo através das provações, das dificuldades da vida. Jó passou por tudo aquilo e saiu mais maduro do que nunca. Então, querido, o inimigo, ele, no meio da provação, ele vai querer entrar. Jesus, quando estava na cruz, ele foi lá e usou um ladrão para dizer para ele assim: olha, você não é o que fazia milagres, o que multiplicava os pães? Por que você não desce da cruz aí? Você não salva você mesmo? Você está me entendendo, meu irmão? Olha só o que aconteceu. Então nós precisamos se ater a essa verdade, precisamos buscar a Deus, continuar buscando a Deus e saber e entender a realidade dos fatos. O Senhor, Ele quer que você seja fiel e seja leal, até mesmo nas provações. Talvez essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, para tentar te tirar da presença de Deus, é para te aproximar mais e mais da presença de Deus. Então não desanime, continue lutando, continue pelejando, porque no final da história, você vai falar como Jó. Porque antes eu falei, eu te perguntei, antes com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e da cinza. Jó 42, 4 e 6. Depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro para ele. Então ele foi fiel, foi leal. Seja fiel, seja leal, até mesmo nas provações. Porque tudo isso é para te capacitar a ser um homem melhor, uma mulher melhor. Amadurecer um homem espiritual que é em você, para vencer batalhas maiores. Amém? Então não deixe que o inimigo venha usar das suas provações para tentar você a murmurar e a ser infiel e desleal à palavra de Deus. Continue firme. Essa é a palavra de hoje, nosso devocional. Amém, querido? Firme, 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 olhando para Deus. O justo nos últimos dias viverá pela fé. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando. Vai de encontro e abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Eu entrego em tuas mãos, Pai querido, porque a tua palavra, ela é real, ela é verdadeira. Abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Eu peço ao Senhor nesta hora, Pai, que o Senhor venha de encontro, Senhor, a cada pessoa que está passando por uma provação. E está sendo difícil, Pai, porque o diabo ele fica cutucando, o diabo ele fica de alguma forma, Senhor, meu Deus e meu Pai, tentando assoprar nos nossos ouvidos para a gente murmurar, para a gente reclamar. Deus, mas que o Senhor possa ministrar no nosso coração, nós possamos ser pacientes, perseverantes na Tua palavra, mesmo em meio às provações.
Adorar ao Senhor mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, Pai querido, Pai amado. Porque é só um momento. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Senhor, nós possamos ter um espírito perseverante, confiante no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta dia após dia. É a minha oração, Pai. Entrega os teus filhos e filhas em tuas mãos. Ministra o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida e continue firme. Amém? Mesmo diante das lutas, das dificuldades, Deus ele é contigo para te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Deus te abençoe.